Algumas feridas não sangram por fora, mas deixam cicatrizes profundas por dentro. São palavras lançadas como lâminas, gestos que nos empurram para o chão, silêncios que dizem mais do que qualquer ofensa. Quando somos feridos por alguém, o impulso imediato é reagir. Mostrar que estamos vivos, que sentimos, que queremos justiça ou até mesmo vingança. Mas o estoicismo nos ensina outro caminho. Um caminho mais difícil e infinitamente mais poderoso. Este vídeo é para você que já foi ignorado, traído, diminuído. Para você que já sentiu o peito apertar com a vontade de provar seu valor a alguém que te fez se sentir pequeno. Mas hoje vamos inverter essa lógica. Você não vai mais correr atrás, não vai tentar convencer nem explicar. A partir de agora, você vai usar a dor como argila e moldar nela sua força interior. Vai aprender a fazer com que quem te feriu sinta, sem precisar dizer uma palavra, o peso do que perdeu. E o mais importante, vai fazer isso sem se perder de si. Mas antes de continuarmos, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também precisam transformar dor em poder. Vá até a área de comentários e escreva: a verdadeira vingança é se tornar inatingível. Essa frase é um compromisso silencioso. Ela diz que, a partir de hoje, você não vai mais implorar por reconhecimento. Vai se elevar tanto que nenhum ataque te alcança, nenhum desprezo te enfraquece, nenhuma ausência te define. Agora vamos começar. Número 1. A forja do silêncio. Quando alguém nos fere, o primeiro instinto é gritar, defender-se, responder na mesma moeda. Mas o estoico não se curva ao instinto. Ele o observa e decide com consciência. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, é domínio. É como aquecer uma espada em brasa sem ainda empunhá-la. Porque quem responde com gritos mostra que foi atingido. Quem responde com silêncio mostra que aprendeu a se blindar. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Não se trata de negar a dor, mas de usar o silêncio como escudo e como espelho. Quando você para de reagir, o outro começa a se ver. E se houver consciência ali, ela virá com o peso da vergonha, do arrependimento. Não por vingança, mas por contraste. Esse silêncio não é vazio, é preenchido por construção, por noites em que você decide se fortalecer, por dias em que você se ocupa em crescer, ao invés de perseguir quem não soube te valorizar. É nesse silêncio que sua presença começa a se tornar mais poderosa do que qualquer palavra. Ele ecoa, ele pesa, ele planta dúvida na mente de quem um dia teve certeza demais. Pessoas que te feriram esperam uma reação. Quando você oferece silêncio, elas ficam sem roteiro. O poder muda de mãos, não porque você o tomou, mas porque você se recusou a continuar entregando o seu. E é nesse espaço que a transformação acontece. A forja do silêncio é lenta, mas o que ela constrói, ninguém destrói por impulso. Número 2. A raiva como isca. A raiva é um fogo que seduz. Ela nos faz sentir vivos, fortes, prontos para atacar. Mas essa força é uma ilusão, é uma isca. Porque quem nos fere muitas vezes quer exatamente isso, nos ver fora de controle, desfigurados pela emoção. E cada vez que mordemos essa isca, entregamos poder. Mostramos que ainda somos guiados por eles, mesmo quando juramos ter seguido em frente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A raiva, quando não domada, nos transforma em marionetes emocionais. O outro puxa o fio, uma crítica, uma ausência, uma provocação, e reagimos como programados. Isso não é força, isso é prisão. A verdadeira força está em perceber o veneno e escolher não engolir. Claro, você pode gritar, pode se justificar, pode escrever mensagens impulsivas ou tentar provar que estava certo.
mas depois vem o vazio. Porque a raiva extravasa, mas não resolve. Ela queima por dentro e queima pontes por fora, e quando passa, o estrago já está feito. O estoico observa essa raiva surgir e escolhe não se contaminar. Transformar a raiva em ação consciente é alquimia emocional. Você não nega o que sente, mas redireciona. Ao invés de atacar, constrói. Ao invés de revidar, se fortalece. Use a energia da raiva como combustível, não como corrente. Treine o olhar que enxerga além da provocação. Perceba a armadilha. Respire fundo. E lembre-se, reagir é ceder, controlar é vencer. Número 3. A vingança invisível. Existe uma forma de vingança que não faz barulho, não exige confronto, não carrega gritos ou ameaças. Ela acontece em silêncio, aos poucos, como uma flor que desabrocha após o inverno, sem alarde, mas impossível de ignorar. É a vingança de se tornar alguém que não pode mais ser ferido da mesma forma. Invisível por fora, mas implacável por dentro. O estoico não busca vingança direta. Ele entende que o mundo é regido por causa e efeito, e que a melhor resposta é viver de tal forma que a ofensa se torne irrelevante. Sêneca escreveu: viver bem é a melhor vingança, mas viver bem aqui não é ostentar, é ter paz, ter clareza. Ter força interior suficiente para olhar para trás sem se curvar ao passado. A vingança invisível começa quando você escolhe não mais nutrir ressentimento. Quando deixa de buscar reconhecimento de quem te desvalorizou. Quando entende que provar algo para o outro ainda é uma forma de escravidão. E então você muda o foco. Começa a trabalhar em si mesmo, a reconstruir seus alicerces. E cada passo que dá na sua evolução silenciosa se torna um lembrete, não para o outro, mas para você mesmo, de que não é mais a mesma pessoa. O tempo, combinado com disciplina e propósito, faz seu trabalho. E quem te feriu um dia pode até sorrir por fora, mas sentirá algo estranho por dentro. O arrependimento que nasce ao perceber que perdeu algo valioso e que agora não tem mais acesso. Essa é a vingança que realmente cala, não por ferir, mas por crescer. Número 4. A arquitetura do novo eu. Quando alguém te fere, o velho eu pode querer se agarrar à dor, ao ressentimento, às feridas abertas, mas o estoicismo convida a uma reconstrução profunda, não apenas de fachada, mas da estrutura interna. A arquitetura do novo eu é erguida tijolo por tijolo, com calma, disciplina e foco. Cada desafio, cada ferida, é um bloco que pode ser reaproveitado para erguer algo mais forte, mais resistente. Marco Aurélio nos lembra que a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Isso significa que o novo eu nasce no silêncio da mente que escolhe quais pensamentos aceitar. O que você alimenta cresce. Rancor, medo, raiva ou paz, força e clareza. Ao decidir por um caminho, você começa a moldar um novo contorno para a sua vida. Um contorno que ninguém pode apagar. Essa arquitetura não se constrói do dia para a noite. Ela exige paciência e coragem para enfrentar a solidão e o vazio que podem surgir no processo. Mas é nesse espaço que você encontra a sua verdadeira essência. Como um arquiteto que desenha um templo invisível, você escolhe as fundações da sua resiliência, a altura da sua autoconfiança e a durabilidade da sua serenidade. E a melhor parte, esse novo eu não depende da aprovação alheia. Ele não se abala com a ausência ou com a crítica. Ele é uma fortaleza silenciosa, onde a vingança se traduz em viver com plenitude. Cada passo nessa arquitetura é um passo em direção à liberdade. Não da dor, que sempre estará lá, mas do poder que ela poderia ter sobre você. Número 5. A ausência que ecoa.
Quando alguém te fere, muitas vezes a maior punição não está no confronto direto, mas no vazio que fica, na ausência que se instala e começa a ressoar. A ausência que ecoa é um espaço invisível, uma sombra sutil que fala mais alto do que qualquer palavra dita em raiva ou mágoa. Ela é o silêncio que incomoda, o espaço deixado onde antes havia presença. Epicteto nos ensina que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar o que permitimos entrar em nosso espaço. A ausência, nesse sentido, não é uma renúncia passiva, mas um recuo estratégico. É deixar o outro experimentar o peso do que perdeu, não como castigo, mas como consequência natural da sua ação. A ausência é uma forma de respeito próprio que reflete seu valor sem precisar dizer uma palavra. Esse eco da ausência atravessa o tempo e o espaço. Ela pode se manifestar como um olhar que não busca explicação, uma resposta que não se apressa a chegar, uma distância que não se reduz por medo ou insegurança. E no lugar onde o vazio ressoa, cresce a consciência de que o que foi perdido não era um direito seu, mas um presente que foi desperdiçado. A ausência que ecoa é também um convite para olhar para dentro, para preencher esse espaço com algo maior. Autocuidado, crescimento e serenidade. Quanto mais você preenche sua vida com propósito, menos espaço sobra para a dor do que partiu. E essa ausência que um dia doeu, agora serve de base para a sua liberdade, para que no final o eco que reste seja o som da sua vitória silenciosa. Número 6. O caminho interno. A verdadeira transformação não acontece no mundo externo, mas dentro de você. É um caminho que exige coragem para olhar para as próprias sombras, para os sentimentos difíceis que surgem quando alguém te fere. O estoicismo ensina que esse caminho é um terreno onde a mente deve ser treinada como uma espada afiada, pronta para cortar o que não serve e resistente para defender o que importa. Marco Aurélio escreveu: olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela pode jorrar para fora se você a buscar. Esse caminho interno não é um refúgio para fugir das batalhas da vida, mas um campo de treino para enfrentá-las com serenidade e clareza. Quando você se dedica a esse exercício, aprende a observar suas emoções sem se deixar dominar. Reconhece a raiva, a dor, o medo, mas escolhe não ser prisioneiro deles. No caminho interno, o silêncio não é vazio, é força concentrada. É a rocha firme que permanece enquanto as ondas tentam derrubá-la. A mente treinada é aquela que sabe quando agir, quando esperar e, principalmente, quando deixar passar. Ela se torna uma espada invisível, capaz de cortar a corrente da dor que nos prende ao passado e às mágoas. Essa jornada não é fácil e não promete atalhos. Mas é a única estrada que leva à verdadeira vingança, a vingança que não destrói, mas liberta. O caminho interno é o caminho de quem escolhe ser inatingível, não porque ignora a dor, mas porque a transcende. Número 7. A vitória que não precisa ser vista. A verdadeira vitória não é um troféu que se exibe, nem um grito de triunfo que ecoa para o mundo. Ela acontece no silêncio, longe dos olhos alheios. É um crescimento interno que ninguém pode roubar, uma força invisível que transforma cicatrizes em escudos. No estoicismo, a vitória genuína é ser dono da própria mente, indiferente ao julgamento ou à presença de quem um dia causou dor. Epicteto dizia: não é aquilo que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa reação é a semente da vitória invisível. É quando você deixa de ser prisioneiro das emoções alheias e assume o controle do seu próprio destino. A vingança real não precisa de espetáculo. Ela se mostra na calma que você carrega, na serenidade que inspira, na distância emocional que preserva. Ser inatingível
não significa ser frio ou insensível. Significa ser sólido, como a rocha que resiste às ondas, firme diante das tempestades internas e externas. Essa força silenciosa fala mais alto do que qualquer palavra ou gesto. É um poder que cresce longe dos holofotes, mas que ilumina tudo ao redor. Quando você alcança essa vitória, percebe que quem te feriu perdeu a chance de te afetar novamente. Não porque você apagou a dor, mas porque aprendeu a caminhar acima dela, com passos firmes e olhos fixos no horizonte. Essa é a vitória que não precisa ser vista, ela simplesmente é, e transforma quem a conquista para sempre. Chegamos ao fim desta reflexão sobre o poder de transformar a dor causada pelos outros em força duradoura, não com raiva, mas com firmeza e autocontrole. A verdadeira vingança não está na reação explosiva, mas na construção silenciosa de um eu que não pode ser abalado, que segue inabalável mesmo em meio às tempestades. Quando você escolhe essa jornada, está dando um passo além do ressentimento, da amargura, da prisão emocional. Se este vídeo trouxe clareza e força, ajude a espalhar essa mensagem. Deixe seu like, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autocontrole e sabedoria prática e compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras hoje. A força que você encontra em si mesmo pode ser o farol para outros navegando em tempestades semelhantes. Agradeço pela atenção e lembre-se, a maior vitória não está em ser visto, mas em ser inatingível. Até o próximo vídeo.